Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, que diz assim: a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, o quanto haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, o quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que as vestes? Observei as árvores do céu, não semeia, não colhe e nem ajunta em celeiro. Contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que qualquer erva? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andeis ansioso enquanto ao invés de vestir? Considerei como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fia. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós, outro, homem de pequena fé. Portanto, não vos inquietei, dizendo que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque os gentis é que se preocupa com todas estas coisas. Pois vosso Pai celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos será acrescentado. Portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel o tempo todo. Então, nós seres humanos, nós somos assim. Nós queremos tudo ali no nosso controle. Quando a gente vê que alguma coisa saiu do nosso controle, ali a gente se desespera. A gente já tira os nossos olhos de Deus e já começa a olhar para a situação que está ao nosso redor. A gente esquece da promessa, a gente esquece de Deus que é maior do que tudo, a gente esquece, só se lembra daquilo que não é para lembrar. E por acaso isso vai resolver a nossa situação? Pelo contrário, vai trazer uma enfermidade para o nosso corpo, dor de cabeça, mal-estar, mau humor, aí a gente fica, sabe, fica irritada, as pessoas vão falar com a gente fica dando, sabe, rabanada, sabichada, jogando, sabe, fica igual, fica esquisito, não vou nem falar porque a gente fica mal mesmo. Por quê? Porque a gente está com uma situação que a gente não pode resolver. E o que Deus está falando? Isso vai resolver a nossa situação? A gente ficar nervosa, tratando as pessoas mal. Uma pessoa faz uma pergunta, a gente responde com 3 pedras na mão. Vai resolver? Não vai. E não adianta chorar, não adianta murmurar, não adianta bater o pé, fazer biquinho, não adianta. O que Deus quer? Deus quer que nós confiamos nele. Porque nós já colocamos a nossa vida na mão dele, a gente anda fazendo aquilo que ele quer, mas na hora que vê uma situação, a gente já se desespera. Olha, eu vou falar para vocês que eu já passei por tudo isso. Na minha vida,
É tudo na prática ali. Não é teoria, não, é prática mesmo. Eu já passei por toda essa situação. E parece que quando a gente está passando por essa situação, a gente tem a impressão de que Deus, não estou nem aí, não estou nem te vendo, mas Ele está vendo. Ele está vendo e Ele não está gostando. Porque quando nós nos comportamos dessa maneira, o que nós estamos dizendo isso? Eu não confio no Senhor. Eu quero resolver a minha situação com as minhas próprias forças, do meu jeito. Eu sei resolver. O Senhor, até agora eu coloquei na sua mão, o Senhor não fez nada. Então deixa eu fazer. É isso que a gente está dizendo. Exatamente isso. Aí ele não gosta. Sabe o que ele gosta? Olha o que ele. Qual foi o exemplo que ele deu? Tu já viu algum lírio plantar alguma coisa? Não, ele nasce lá no meio do bosque e coloca aquela flor mais linda e perfumada, que perfuma a casa toda. É, quando tá dentro de casa. E as árvores? Tu já viu algum passarinho trabalhando assim? O trabalho dele é ir buscar comida para ele comer, porque ele sabe aonde tem. Deus dá a direção para ele, ó, tal lugar tem comida, vai lá. E ele vai. Ele sabe a hora dele fazer o ninho dele para ele colocar os ovinhos dele. O João de Barro faz a casa dele de barro. Tá vendo só como é? Qual é a preocupação do passarinho? Também não significa que você... então Deus está falando assim, então eu não preciso trabalhar mais, porque Ele está falando que é para eu confiar nele, né? Então eu não preciso mais trabalhar. Não é isso aí também, não é? Deus não está dando... abrindo caminho para preguiçoso, não. Não é nada disso. O que Ele está falando é para a gente fazer aquilo que a gente pode, e quando a gente chegar no impossível, que o negócio ficar esquisito, que tu olhar para um lado, olhar para o outro e não ver saída, aí você descansa. Aí, sabe o que acontece nesse momento? Tenha certeza que ele está no controle. Ele deixou chegar até aí, que é para ver o teu desespero. Tu lembra do Abraão? Lembra do Abraão? O Abraão, ele já tinha passado por toda aquela situação. Agora, Deus estava pedindo o filho dele. E o que ele fez quando Deus mandou? Você viu Abraão arrancando os cabelos, arrancando o bigode? Nem sei se tinha bigode. Não. Ele foi tranquilo. E ele diz, espera aqui, porque eu e o rapaz vamos lá adorar. Ele ia adorar? Ele ia sacrificar o próprio filho. Era essa a palavra de Deus. Mas tudo isso aí é porque nós passamos pelo tempo da provação. Porque depois que passar, você passou no teste, aí vem a benção. Vem a benção. E é isso que Deus está dizendo, que nem o próprio Salomão se vestiu como qualquer lírio do campo, ou seja, a pureza, a lindeza das flores do lírio do campo, é Deus que faz. Nem Salomão, e olha que Salomão era riquíssimo. Podia vestir até fazer roupa de ouro para ele, de diamante, se ele quisesse. Mas nem Salomão. Então Deus não vai cuidar de nós se Ele cuida das árvores do céu, dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de nós que somos filho e filha dEle? Ele vai deixar nós perecer? Se nós estamos andando em obediência, é claro que Ele não vai deixar. De jeito nenhum. O problema é que o inimigo da nossa alma começa a fazer rebuliço ao nosso redor, sabe? E a gente começa a dar atenção para ele. Para de olhar para Jesus, para as promessas que Deus nos fez, e começa a olhar para o rabudo, para o chifrudo. E aí a gente se perde. Olha que Salomão, ele era tão rico, lembra? Salomão era um homem de fé. Quando o pai deixa ele, né? Olha, Salomão agora foi ungido rei, e ele não tinha experiência, mas o pai tinha deixado muitas pessoas ali para cuidar dele, né? Tinha aqueles juízes, tinha os sacerdotes, tinha as pessoas que andavam com Davi, que estavam ali auxiliando, os sábios, estava ali tudo à disposição de Salomão. Mas Salomão não quis nenhum sábio, nenhum sacerdote, nem nada disso. Salomão foi diretamente ao pai. Diretamente ao pai. Isso aí foi o quê? Sabedoria. Porque tem gente que deixa Deus de lado e vai buscar qualquer pessoa lá do outro lado do mundo e tá bem aqui aquele que pode fazer o possível e o impossível por nós, e a gente deixa de buscar Deus para buscar chifre na cabeça do jumento. E aí Deus gosta desse negócio? Não, ele não gosta.
Porque ele quer ser solicitado, ele quer ter uma intimidade conosco, ele quer ser nosso amigo, ele quer ser o nosso provedor. É isso que Deus quer. E a gente fica deixando ele de lado, sempre ele ali de escanteio, no segundo ou no terceiro plano. E ele quer ser o primeiríssimo na nossa vida. Aí Salomão fez o quê? Salomão foi lá sacrificar, foi lá, procurou um monte, foi lá sacrificar. E aí, o que Deus fez por Salomão? Deus em sonho apareceu para ele. E Salomão pediu o quê? Ai, Senhor, eu quero mais riqueza. Ele já era rico, ele pediu aquilo que ele necessitava. Ele pediu sabedoria para governar aquele povo todo. E tem gente que Deus aparece para ele e diz, pede o que tu quer. Ai, Senhor, eu quero? Eu quero muito dinheiro. A saúde está lá no ralo. Eu quero muito dinheiro. Ele acha que o muito dinheiro dele... Porque tem gente que está ricão. E o dinheiro dele não resolve, não vai trazer a vida dele, a saúde dele de volta. A gente tem que pedir aquilo que é prioridade para nós. Tu tem prioridade numa coisa, tu vai pedir uma coisa que não tem nada a ver. Por isso, quando tu não souber o que pedir, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, porque eu sei que é perfeita e agradável. E o Senhor sabe o que é melhor para mim. Aí pede uma coisa, aí Deus dá. Ai, Senhor, sabe, não era bem isso que eu queria. Eu queria, mas não era bem isso. O Senhor entendeu o que eu pedi? Entendeu. Tu recebeu exatamente aquilo que tu pediu. Aí depois fica reclamando com Deus. Antes de pedir, abrir a boca para pedir, conversa com ele primeiro. Senhor, ilumina minha mente, porque eu tenho tanta coisa para pedir. Eu tenho uma lista enorme. Então eu coloco na sua mão. O Senhor resolve aí que vai ser o primeiro. Faça assim, quando não souber pedir. Quando Deus falou comigo, disse para mim assim, ó. Se tu me obedecer, eu te dou tudo que tu quiser. Tudo que tu quiser. Eu não falei nada. Eu fiquei calada. Primeiro que eu estava impactada. E eu não respondi nada. Eu deixei ele falar, ele mesmo falou e ele mesmo disse o que ele queria dizer. E eu só escutei. Aí o que eu vou fazer? Ele disse que se eu obedecesse, não foi? Foi. Então o que eu vou fazer? Eu vou obedecer. Vou obedecer. E aí, quando eu estou obedecendo, aquela pedra de tropeço, aquela cangaia mal feita que aparece no caminho da gente, Deus vai removendo. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que Ele mandou, do jeito que Ele mandou. Então, todo embaraço que tiver, Ele vai tirar. Vem o inimigo para me atormentar, eu fecho meus olhos e olho só para Deus. É porque quando eu fecho o olho da carne aqui, meus olhos espirituais estão olhando diretamente para Deus. Eu me concentro na promessa. Lembra que ele falou? Lembra, então pronto. Então não adianta ficar latindo que nem cachorro doido aí, ô inimigo da minha alma. Porque não vai resolver, tu não vai me desconcentrar, tu não vai me desfocar. Porque os meus olhos estão postos no Senhor. Eu não vou olhar para a tempestade, eu vou olhar só para Deus. E aí, quando a gente faz isso, Deus diz, agora eu sei que tu realmente me ama. Por quê? Porque tu não foi pedir ajuda lá do fulano e nem da fulana. Tu veio diretamente para mim. Também Deus não está dizendo com isso que você não pode pedir ajuda de ninguém. É que tem momentos e momentos. Entendeu? Tem momento que ninguém pode nos ajudar, só é Deus. Mas tem gente que esquece de Deus e continua pedindo para o ser humano. Busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas vos será acrescentado. Tu sabe que essa foi minha palavra da minha convenção? Foi. Eu estava numa igreja, a igreja lá da Fogueirinha. Foi lá que eu comecei. E o pastor estava lá pregando e eu gostava, como eu amava aquela pregação. Sim, gostava muito, porque era só sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre bens materiais. Era isso que eu gostava de ouvir. E era exatamente isso que o pastor pregava. Mas o pastor pregava essas palavras lá no púlpito e o Espírito Santo pregava aqui no meu ouvido para mim. Essa palavra eu nem sabia que existia na Bíblia, porque eu não li a Bíblia. Não, eu vim me converter aqui na Bélgica. Aqui que eu vim ter realmente um encontro com Deus, sozinha no meu quarto.
E aí o Espírito Santo falava sempre essa palavra para mim. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. E eu ia para a igreja, eu queria saber só da pregação do pastor. Tu pode comprar uma BMW, porque tu vai comprar um Fusquinha. Tu pode comprar uma BM, porque que tu vai comprar uma Brasília. Não, se tu pode comprar um carrão, porque tu vai comprar uma bicicleta só elétrica. E eu dizia, sabe que esse pastor tem razão? E eu ia 3 vezes por semana para a igreja. Sabe o que Deus fez comigo? Me levou para o deserto. Me levou para o deserto, e lá no deserto, apagou todos aqueles projetos, que eu tinha meio mundo de projeto na minha cabeça. Ele passou uma borracha, a único que ele deixou, que eu tinha que buscar Deus. Foi só no deserto, a única coisa que Deus deixou lá no meu livro, lá do meu cérebro, que eu tinha que buscar Deus. Eu falei, meu Deus, cadê os meus projetos? Sumiu tudo. Mas o Espírito Santo estava comigo lá no deserto. Porque se o Espírito Santo não estiver com nós no deserto, a gente não sai de lá. Não sai, não. Tu vai lá e tu morre lá mesmo na areia escaldante do Saara. Lá tu fica. Mas nós temos sorte. Temos Deus. Que quando a gente está no deserto, ele tem misericórdia de nós. E o Espírito Santo, que intercede por nós com gemido inexprimível, está lá para interceder por nós. Porque a gente esquece. Basta um vento um pouquinho mais e a gente já esqueceu de tudo que Deus falou para a gente. Por acaso, eu não visto as árvores, eu não cuido das árvores do céu, não cuido? Tem alguma árvore gritando, pedindo comida aí para tu? Quero comer. Não tem, não. Porque Deus prepara a comida para ela. Por acaso, e os lírios que estão lá no meio do campo, lá, no meio dos matos. Eu fui lá agora, estive no Maranhão, fui lá visitar umas terras minhas lá. E eu e uma amiga, a irmã Joana, e a gente viu cada flor mais linda do que outra lá no meio do mato, que eu não sabia nem que flor que era aquela ali. Sabe? A coisa mais linda. Lá não tinha ninguém para cuidar dela, não. Mas estava aquela coisa mais linda, perfumada, sabe? Lá, Deus que cuida. E tu acha que Deus não vai cuidar de você? Deus não está vendo essa situação aí? Essa pindaíba que tu está passando? Isso aí é porque a tua vitória está chegando. Então começa a glorificar. Senhor, eu creio. Eu creio, porque o inimigo quer que a gente murmura, porque se a gente murmurar e ficar reclamando, a gente não vai passar no teste. Não vai passar. Aí tu vai ficar, né? Sabe aquela rotatória que tu vai e volta para o mesmo lugar, vai e fica rodando, que nem um CD, ou aqueles discos, como é que é? Aqueles discos de antigamente lá, LP, que ficava rodando, até rodar todas as músicas, fica igualzinho. Ou então na rotatória, os carros na rotatória. A gente não sai do lugar, vai. Por quê? Porque quando chega no deserto é momento de glorificar, o deserto é momento de louvar, o deserto é momento de buscar a presença de Deus. Porque quando a gente está no deserto é porque depois do deserto vem o quê? Vem o bosque. Depois do deserto vem o jardim do Senhor. Depois do deserto vem as portas abertas. Mas antes tem que passar pelo deserto. É passar, não é para morar. É uma passagem, entendeu? Tu não vai morrer nesse deserto. Ninguém morre no deserto. Deus não permite. Jesus não foi para o deserto. Não foi. Depois do deserto, o que aconteceu depois daquele deserto que ele estava em jejum lá? O que aconteceu? Não veio o banquete para ele, servido por quem? Pelos anjos. E tu acha que para nós vai ser diferente? Não, se o próprio Filho de Deus passou por isso. E nós, por acaso, somos melhor que Jesus? Em quê? Em nada. Então, começa a glorificar. Quando entrou o deserto, feito, eita, glória a Deus. Deixa todo mundo pensar que tu é maluco, que tu é doido. Não, eita, glória a Deus. Fulano, como é que tá? Tá maravilha. Eita, glória a Deus. Se não tá, vai ficar. Porque a nossa palavra, a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder para edificar e para destruir. Tem! Então tu vai lançar ela para dizer, ai, fulano, tu não sabe. Ai, Jesus, meu Deus do céu. Eita, meu Deus. Aí vai começar a contar a derrota. Não, que derrota? Derrota que vai pro raio que o parta. Tu vai contar da grandeza de Deus, porque é Ele que vai fazer. A gente sabe que não vem de nós.
vem do Senhor. Tudo que nós precisamos, Deus vai prover. Ele não disse que é para a gente buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas ele vai acrescentar? Ele vai acrescentar tudo aquilo que tu precisa. O que tu precisa? Eu não sei, mas você sabe, não sabe? Então busca ele, e aquilo que tu vai precisar, ele vai abrir porta por dentro de porta, caminho por dentro de caminho, aonde não existe, ele faz investir. Ele traz à existência aquilo que não tem. Tu não conseguia, tu vai conseguir. É assim que ele vai fazer. Creia somente e não duvida. Porque Deus quer te abençoar, porque através dessa situação que tu tá passando aí, pessoas vão se converter, porque vai dizendo, realmente, o Deus dela é Deus de verdade. Ela tava assim agora, olha como é que ela tá. Ele tava assim, olha, tu já viu fulano como é que tá? Menino, eu não dá para acreditar. E o que aconteceu? Foi Deus. Foi Deus. Mas ele não estava naquele deserto que nem água no pote ele tinha na geladeira dele. Tu abria, só tinha garrafa d'água. Vai abrir a geladeira dele agora. Meu filho, do bom e do melhor, fruta de todas as espécies. Ele escolhe o que ele quer. Ela escolhe o que ela quer. Por quê? Foi o Pai Celeste que deu. Foi ele que proveu todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, ele provê. Mas para isso nós temos que deixar ele agir na nossa vida e parar de achar que a gente... Não, é porque o fulano... Não, meu amigo, eu sei que meu amigo ganhou na loto semana passada, vou passar um zap para ele. Quem sabe ele pode me ajudar? Tem a fulana também. Eu sei que ela tá bem lá no comércio dela lá. Vou passar um zap. Quem sabe pode me ajudar? Busca Deus. Aí se Deus falar, quando você busca Deus, Deus toca no coração do Pedro, do João, da Maria, da Josefa. Deus toca, olha, faz isso aqui pro meu servo, pra minha serva, que ela tá precisando. Aí tu vê o telefone. Irmã, olha, eu senti no coração de fazer isso por você. Eu não sei o que aconteceu, eu estava aqui, sabe? De repente Deus colocou tão forte. É assim que Deus trabalha. Você não precisa, não. Só se ele mandar. Mas se ele mandar, não fica te fadigando, te irritando, sabe? Tendo dor de cabeça sem necessidade, não. Espera no Senhor. E ele vai prover tudo aquilo que você precisa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Foi assim que eu faço. Eu espero, Senhor, eita, glória a Deus, aleluia. Eu sei que está chegando, a minha bênção está chegando. O pessoal olha para mim, essa mulher só pode ser doida. Quando nasceu, deve ter nascido de cabeça, bateu a cabeça no chão e aí ficou um problema no cérebro. Não, não foi nada disso, não. É porque eu creio naquilo que Deus fala, eu creio no ré do pé. Creio mesmo que estremeço. É 100%, é assim que eu creio. Não tô nem aí, tá afundando, glória a Deus, porque já sei que Deus já tá mandando socorro aí. É desse jeito. Não dá para passar. Pois eu vou botar o pé, e tenho certeza que quando eu botar o pé, ele vai colocar o tapete para eu andar por cima. Não foi assim que ele fez com Pedro? Vem! Pedro não foi? E quando ele foi andando, foi afundando? Não, só afundou quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade. Quando você para de olhar para Jesus e olha para a tempestade, não tem como não afundar. Olha para Jesus, porque o inimigo, o Satanás, quer que a gente tire o olho de Deus e olhe para o mundo. Para de olhar para o mundo e olha para Deus. E aí tu vai andar por sobre as águas. Tu vai ver, porta vai se abrir, aquela porta que tu nunca, nem nos teus maiores delírios, tu achou que ela ia abrir. Deus vai abrir ela para ti. No nome do Senhor Jesus vai abrir. E tu vai ficar curado dessa enfermidade. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esse azeite, consagra esta água, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha ser curada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai. Eu te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, se essa pessoa tiver uma enfermidade incurável, ela seja curada agora, no nome do Senhor
Senhor Jesus, Pai. Que toda maldição hereditária que vinha assolando essa família de geração para geração seja dissipada, seja exterminada da vida dela, no nome do Senhor Jesus. Seja cancelada todo o mal que vinha assolando estas famílias, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Pai, todo o levante do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço também que o Senhor repreende os demônios, devorador, cortador, migrador, o espírito de dívida, aquela maldição, Pai, que vinha assolando essa família de geração para geração, aquele espírito de miséria que vinha fechando as portas, que vinha cancelando todas as portas abertas na vida dessa pessoa, que ela batia na porta, quando a porta estava aberta, ela chegava, a porta batia na cara dela fechada. Pai, no nome do Senhor Jesus, vai na frente do teu povo, Pai, tirando todo impedimento, toda barreira, todo obstáculo, toda pedra de tropeço, todo embaraço, Pai, abrindo, quebrando as portas de bronze, as trancas de ferro e dando, Pai, o tesouro escondido para os teus filhos, Pai. No nome do Senhor Jesus, repreende o espírito do medo, o espírito do pavor noturno, repreende, Senhor, o espírito da depressão, o espírito da loucura, o espírito do autismo, no nome do Senhor Jesus. Bate em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo, Satanás e seus demônios, vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Vai removendo, Pai, aqueles demônios que estão entrando dentro das igrejas, meu Deus, para tirar, para trazer esfriamento na tua casa, levando o teu povo para o mundo da escuridão. Remove, resgata o teu povo, Pai, traz de volta para a tua casa, Senhor. Pai, toca no cérebro, Senhor. Tira, Senhor, todo embaraço, toda a névoa mental, Senhor, que o inimigo lançou na mente dessa pessoa, todo cansaço físico, todo desânimo que impede ela de ir te buscar, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Renova os ânimos, renova a fé, as forças do teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, vai repreendendo toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária. Repreende também, Senhor, esse espírito do tranca-rua que estava trancando as portas para essa pessoa, o espírito da pomba gira, da Jezabel, da Maria Mulambo, Exu Caveira, Zé Pilindo, vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios. Todo levante maligno contra a nossa casa, contra a nossa família, vai batendo em retirada, Pai. Envia a tua legião de anjos nos nossos locais de trabalho para remover esse espírito de inveja, Senhor. Esse espírito de inveja que fica trazendo confusão nesse ambiente de trabalho, Pai. Vai removendo, Pai, todo o levante do inferno nesse ambiente de trabalho. No nome do Senhor Jesus, que a tua paz, que o teu amor esteja cuidando do teu povo, Pai. Envia essa legião de anjos também no nosso lares, Senhor, anjo com espada de fogo para remover toda seta, toda oração contrária foi lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos projetos, que caia por terra no nome do Senhor Jesus. Envia, Senhor, essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, nas clínicas, para tocar em cada paciente, Senhor, nas UTI, na neonatal, Senhor, para tocar em cada paciente, restaura a saúde do teu povo, Pai. Envia também nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, Senhor, aonde tiver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de toda e qualquer opressão física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.